Olá, uma boa noite, ou se você estiver chegando num outro horário, um bom dia, uma boa tarde, né? Não importa o momento que você esteja chegando, eu quero que você se sinta muito bem-vindo, quero que você se sinta chegando num espaço que foi preparado com muito carinho espiritualmente para a gente se encontrar. É um espaço vibratório, mas é um espaço de amor, é um espaço de luz, de fé, de acolhimento, irmandade. Então, vai deixando o cansaço da semana, o estresse, as preocupações para fora desse espaço, como se você pudesse tirar o sapato, deixar o casaco, entrar e vamos dar um abraço gostoso. Sinta a energia amorosa da espiritualidade que já estão nos acolhendo. Sinta que eles estão te abraçando. E hoje também estou muito feliz que a Lu está aqui com a gente de novo. Muito gostoso, Lu. E a Lu também está já acolhendo e abraçando cada um de vocês. É muito gostoso ter você aqui com a gente. Essa energia que nos une é maravilhosa. E nós somos a somatória desse encontro maravilhoso. Então, de verdade, abre o coração, já começa a conectar com Deus e Jesus, e vamos fazer um estudo bem gostoso, uma vibração bem gostosa, um trabalho de aprofundamento no nosso autoconhecimento, na nossa cura interior, na nossa cura física, seja que for que você está buscando hoje. Para isso também nós somos orientados pela espiritualidade para usar a água. A água é um veículo que carrega frequências vibratórias, carrega magnetismo, carrega medicamentos espirituais. Então, deixe disponível, pode ser uma garrafinha, uma jarra, né, para a família toda, ou se houver uma necessidade individual, lembra de colocar para a pessoa, colocar o nome, para que eles saibam exatamente para quem que é. E faz também uma mentalização do que é que você está desejando. Porque é muito mais fácil a gente poder receber de Deus aquilo que a gente abre o coração para receber. Então, mentaliza, pede, confia, agradece. E aí, essa água que vai, durante o nosso estudo e a nossa vibração, estar sendo trabalhada, ela vai ser utilizada da seguinte maneira: você vai tomar pelo menos uma xicrinha de café, né, quantidade de uma xicrinha de café, 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite. Mas se sentir necessidade, pode tomar mais vezes, quantas você sentir, sempre lembrando que quando chegar mais ou menos um terço, um quarto, você volta a completar, faz uma mentalização, né? Conecta de novo e a espiritualidade vai manter atualizado, vai manter funcionando essa energia que está colocada aqui até o nosso próximo encontro daqui 15 dias. Agora eu vou passar para a Lu, para ela dar um oi para vocês, dar uma boa noite, e aí ela já vai fazer a nossa prece inicial. Seja muito bem-vinda, Lu, muito gostoso ter você aqui, que delícia a sua energia conosco. Obrigada, Sandra. Boa noite para quem está chegando, ou para quem vai assistir também, né, em outro momento, em outra parte do dia. Sintam-se acolhidos, é uma alegria a gente estar aqui reunidos, né? Eu com a Sandra, a gente tem essa oportunidade de se ver virtualmente, mesmo que seja virtualmente, mas que bom que você, né, está aqui conosco para receber toda essa energia que a gente preparou também para compartilhar com vocês e que a espiritualidade também já está também preparada para chegar até você, né? E atender aí as suas necessidades, o que o seu coração está pedindo, né? Da melhor maneira possível. Então, vamos começar, né? Nosso encontro desta noite, fazendo uma prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo de todas as horas, a Maria, Mãe Santíssima, a nossa mãezinha que nos protege, nos guarda sempre. E vamos agradecer com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho, por mais um dia de hoje, mais um dia que se passou, que trabalhamos, que estivemos com os nossos familiares, com amigos. E vamos agradecer também pelos problemas ou imprevistos que estivemos,
que fazem parte da nossa trajetória. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que esta reunião possa ser produtiva, proveitosa, que todos que estiverem assistindo possam receber do alto as Tuas bênçãos, a Tua luz, o Teu equilíbrio e serenidade, e que as palavras de hoje, a mensagem desta noite, possa chegar no coração de cada um que estiver conectado na nossa live, neste nosso encontro. E o mais importante, não só aproveitar as mensagens, mas também colocá-las no nosso dia a dia, aplicá-las na nossa vivência, porque é isso que Jesus espera de nós. E em Teu nome, Pai, que damos então por iniciado mais esta reunião. Que assim seja. Então Que assim vamos seja. lá. Bom, hoje eu trouxe uma mensagem, né, um texto muito bonito, muito reflexivo para nós, que está no livro do José Carlos de Luca, que é este daqui, ó. Quem tem aí, ó, o Mestre do Caminho. E vocês, quem tiver, né, a possibilidade também de ler mensagens que Jesus nos deixou de uma forma mais voltada para a nossa vivência, né? Então, como Jesus falaria conosco hoje? E então o De Luca traz essas reflexões de uma maneira muito objetiva, que realmente toca o nosso coração, né? E o capítulo que eu escolhi para trazer para vocês, ele se chama Bem-aventurados os Simples, né? Que é algo que a simplicidade é algo que a gente às vezes esquece, né? Na correria da nossa vida, nas tribulações que a gente tem, em todas, né, as situações de casa, trabalho, amigos. Então, nós temos tantas atividades, mas às vezes nós esquecemos que às vezes o simples é mais, né? Mas antes da gente ver o texto do De Luca, eu gostaria de lembrar aqui, puxar um pouquinho da memória de vocês, que eu tenho certeza que todo mundo conhece uma história clássica infantil da Disney, né? Que é a história da Branca de Neve. Eu acho que todos devem lembrar essa personagem muito famosa no mundo inteiro, né? E às vezes vocês não lembram os detalhes, mas eu gostaria de focar, da gente comentar sobre uma personagem específico, que é a Rainha Má, né? A Rainha Má faz parte dessa história, e quando a gente lê o livro, assiste o filme, foi passado de geração em geração, então tem tantos filmes e histórias, né, sobre ela. Então, quando a gente pensa na Rainha Má, a gente fala, nossa, é a vilã da história da Branca de Neve, né? Mas aí eu refletindo, eu fiz um levantamento aqui breve de algumas características desta personagem, né? Então, a Rainha Má, ela é muito ambiciosa, né? Ela é vaidosa, ela quer ser sempre superior a todos do reino, porque já que ela é a rainha, ela tem a necessidade de mandar em todos, né? E quer que todos a obedeçam, façam tudo da forma que ela quer. Ela também quer ser o centro das atenções. Então, todo o reino, todos os súditos precisam estar falando dela, voltando a atenção só para ela. E ela também além do poder que ela tem em ser rainha, ela também é arrogante, ela é rude, né, com os outros. Então, ela tem essas características muito fortes, né, como a personagem da história. Então, ela tem também um objeto mágico, que provavelmente todos lembram que é o espelho mágico, né? E todo dia ela conversa com esse espelho, e ela faz sempre a mesma pergunta, né? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu?
E todos os dias o espelho, então, diz que não, que ela é, né, a mais linda, a mais poderosa, a mais maravilhosa de todo o reino. E aí o ego dela, né, fica lá todo inchado, porque é o que ela deseja, é a pessoa que ela é, né? Ela precisa dessa vaidade em exagero. Com o passar do tempo, nós vamos observar na história que um dia ela vai fazer a mesma pergunta para o espelho mágico, mas o espelho vai trazer uma resposta diferente. E é uma resposta que ela não gostou, e é uma resposta que ela não queria ouvir, e nunca queria ouvir, né, do espelho. E quando ela pergunta se existe alguém mais bela do que ela, o espelho mágico diz que sim, que é a Branca de Neve. Então, bastou isso, né, ter alguém diferente que vai ser a mais linda, que todos vão olhar, que todos vão, né, chamar, que vai chamar a atenção, que todos vão querer estar junto dela. Então, bastou isso para que ela se enfurecesse. Então, veio aquela raiva, aquela cólera, e aquela, parece que a maldade dela ali, né, se fez mais forte na história, porque ela nem sabia quem era a Branca de Neve, mas queria eliminar a Branca de Neve da história. E a gente sabe que ela fez os planos, né? Envenenou a maçã e tem toda ali a trama da história, né? Porque ela não tinha essa ideia, né, de ter alguém superior a ela. Então, para ela, o ser superior não poderia ser outra pessoa, senão ela, né? Então, ali o orgulho falando muito alto. E aí, o decorrer da história, vocês já sabem e já lembram, né? Mas aí vocês podem até falar assim, ah, Lu, mas essa personagem é ficção, história que está na ficção, né? E aí eu trago uma pergunta também para vocês. Será que hoje em dia ainda não existem pessoas com algumas dessas características, né, que eu citei do personagem, né, da personagem da Rainha Má? Às vezes não com todos esses, né? Mas nós sabemos que nós temos uma bagagem aí espiritual, né, que a gente vem trazendo de muitas existências, e dependendo das nossas existências, ou mesmo da nossa existência agora atual, nós temos essas imperfeições muito fortes registradas no nosso espírito. Então, se eu fui uma pessoa muito vaidosa, muito ambiciosa em outras existências, se alguma coisa me acontece agora, aquilo vai despertar, né? E eu tenho essa possibilidade, né, a probabilidade de despertar essa ambição, essa vaidade, esse orgulho, porque já estava lá tentando ficar adormecido, né? Então, por isso que nós vemos ainda muitas pessoas hoje em dia sendo muito arrogantes com os outros, né? Achando que por ter, às vezes, um status social, né, uma posição no trabalho mais alta que o outro, tem o direito, né, de humilhar alguém, de tratar mal, de ser agressivo. Então, às vezes, a gente presencia situações no nosso dia a dia desta forma, né? Então, essa lição vai vir de encontro com isso, né? Com essa tentativa que nós vamos fazer hoje, de a gente olhar, né? Para a gente olhar para si mesmo e pensar, né? Quais dessas características eu ainda tenho e que como eu posso, né, diluir isso, como eu posso, ao invés de ser arrogante, me sentir superior, como eu posso buscar ser mais humilde, ser mais simples, né? E se a gente analisar toda a trajetória de Jesus quando ele esteve aqui, né, era o que Jesus, além do amor, né, do amor universal,
A humildade é o que Jesus também veio nos ensinar, né? E ele ensinou fazendo, né? Mostrando ali no tratamento com todos, né? Então, eu vou aqui, vamos para o texto, e aí a gente vai comentando algumas partes, né? Então, De Luca diz assim: Jesus inicia o Sermão da Montanha, tido como seu discurso mais importante, falando exatamente que os humildes, os pobres em espírito, gozariam das maravilhas do reino dos céus, né? Que é uma frase que Jesus disse, que está registrada no Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles, né, terão o reino dos céus. Os humildes são os pobres de ego, isto é, pobres de orgulho, de arrogância, de egoísmo e de prepotência. São os simples, os que se reconhecem pequenos ante a grandeza infindável do universo. São também humildes os que admitem que são falhos, imperfeitos e frágeis, que sabem que muito pouco ou quase nada sabem. Olha que interessante, né? Então, fala assim, como que eu posso iniciar ali um caminho, né, na humildade? Então, esse já é uma característica de alguém que é humilde, né? Admitir que não é perfeito. Perfeito é Deus, nosso Pai, nosso Criador, né? Nós somos muito imperfeitos ainda. Mas se eu admitir isso, né, admitir que eu erro, que eu já errei muito, que eu ainda vou errar em outras circunstâncias, né, que eu sou uma pessoa frágil. Então, admitir isso já é um começo. Os humildes não se sentem superiores a quem quer que seja. Por isso, usam duas expressões importantes em qualquer relação humana: por favor e muito obrigado. Eles sabem que todos somos incompletos e, portanto, interdependentes. São prestativos e não se envergonham de pedir ajuda quando precisam. Olha quantas coisas a gente já tem, a lista está aumentando aqui, né? Vai ficando mais difícil, mas a lista já vai crescendo, né? Então, o uso de palavras educadas, né? Então, mostra a sua humildade. Em vez de você simplesmente falar dando ordem, falando, sendo arrogante, você falar um por favor, obrigado, saber, né, como colocar ali um comentário, uma pergunta para outra pessoa, né? E não ter vergonha de pedir ajuda. Quantas pessoas acham que estão se humilhando em pedir ajuda? Pode ser problema que for, né? A pessoa não fala, ela não, né, não vai expressar essa vontade, essa necessidade de pedir um socorro, de pedir uma ajuda, né? Então, o pedir ajuda mostra que você é humilde. Os humildes também se zangam, porém perdoam com mais facilidade, pois se olham frequentemente no espelho e enxergam seus ângulos imperfeitos, e desse modo são mais rápidos em desculpar as linhas tortas alheias. Olha que interessante, porque aqui o De Luca usou o espelho também, né? A gente falou do espelho mágico da história da rainha, né? O espelho da rainha. E aqui a gente fala que os humildes é quem se olha frequentemente no espelho. Aí você pode até falar, nossa, então eu estou bem, porque eu olho todo dia no espelho, né? Para arrumar o cabelo, arrumar a roupa, fazer maquiagem, né? Não é esse olhar no espelho que o De Luca está nos convidando a fazer, né? O olhar no espelho é o olhar para si mesmo, é a autoanálise, é você olhar, né? Ter o olhar com autoconhecimento, procurar analisar, né? O que eu tenho, o que eu preciso fazer mais, né? Será que eu sou mais vaidosa? Será que eu sou mais egoísta? Será que eu sou mais
arrogante com as pessoas. Então, é você refletir, né? Esse espelho é espelho da nossa alma, né? Olhar para a nossa alma. Vamos continuar a lista aqui dos humildes. Os humildes sabem que não são o centro do universo. Olha, uma informação importante que às vezes vai deixar muita gente chateada, né? Quando a gente lê, que muitas pessoas se acham, né, o centro do universo, né? Que acha que todos os seus caprichos, né? Que o mundo gira porque ele existe no mundo, né? E não é assim. Então, muitos não são o centro do universo. Os humildes têm noção de que são apenas um pequeno elo na grande corrente cósmica. Por tal razão, respeitam os demais elos da corrente, valorizam a diversidade, porque não se julgam completos, indispensáveis e insubstituíveis. Admitem que cada elo tem a sua importância, a sua beleza e a sua originalidade. Né? Então, a gente parar aqui para refletir um pouquinho, às vezes a gente acha que, por exemplo, um exemplo simples, né? No ambiente de trabalho, você trabalha numa equipe, né? Um grupo ali, um projeto, e todo mundo precisa trabalhar ali na equipe. Então, muitas pessoas acham que, se eu não for, nada acontece, né? Ou depois, esse projeto só deu certo porque eu estava no grupo, ou porque eu estava coordenando, ou eu estava liderando, né? Então, ele se vê ali como essencial, como se não existisse outro profissional, né, tão capaz quanto ele, né? Ou às vezes até existem profissionais que sabem mais, né, do que ele, tem mais, às vezes, treinamentos ou certificados, mas ele se acha ali o indispensável, né? Então, se eu não for trabalhar, nada vai dar certo, porque eu não estava lá, né? Então, é um exemplo muito simples que a gente vê, né, no nosso dia a dia, mas que tem que chamar, a gente tem que se policiar em relação a isso, né? Então, ao invés de a gente achar que a gente é insubstituível, né, e às vezes com a chegada de novos funcionários, novos integrantes nessa equipe, né, ao invés de a gente tratar com prepotência, né, por que não ser acolhedor, né? Por que não compartilhar, né? Cooperar mais do que competir mais, né? Então, acho que esse é a chave aqui que o De Luca está nos trazendo, né? Mais cooperação e menos competição, né? Nós estamos já meio que programados, né? Desde quando a gente entra na escola, a gente está programado a competir, né? Tudo é competição. Mas chega um momento que a gente vai analisar, né? Isso não é uma competição, né? Todos podem trabalhar juntos, sendo ali um tratando o outro como igual. Às vezes também, empresas, às vezes multinacionais, quantos funcionários não tem de outros países, de outras culturas, de outras nacionalidades, né, com outros idiomas, e aí chega e você se acha superior, porque, vocês estão no meu país, né? Ou porque, você não fala o meu idioma, e eu falo. Então, são questões, assim, detalhinhos, né, detalhezinhos, que vai indicar o orgulho, que vai indicar ali você se sentir superior, né? Não, cada um tem algo a contribuir, né? Como ele diz, como o De Luca diz, né? Valorizar a diversidade. Cada um contribui com o que tem. E isso não quer dizer que um é melhor, né, ou pior que o outro. Então, vamos lembrar, né, dessa dica aqui também. Aí o De Luca comenta um pouquinho sobre os orgulhosos, né, em contrapartida. Já os orgulhosos são narcísicos, só têm olhos para si mesmos, não enxergam os outros e assim não estabelecem conexões de alma para alma e se afogam solitários no espelho ilusório
do endeusamento de si mesmos. Tem o terceiro espelho da noite, né? O espelho mágico que nós comentamos, o espelho da autoanálise, que é o que o humilde vai escolher, olhar, e aqui o espelho ilusório, que o orgulhoso vai escolher olhar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente olha e pensa sobre nós, né? Sobre nós mesmos. Os humildes geralmente são modestos, contentes com as conquistas realizadas. Já os orgulhosos nunca estão satisfeitos, nunca se fartam, querem sempre mais e mais. São insaciáveis acumuladores. Sentem-se onipotentes, querem conquistar o mundo, mas a um preço demasiadamente caro, a ponto de perderem os afetos, a saúde, os valores do coração, os princípios éticos, quando não a própria vida. Então, aqui a gente tem, né, mais observações da nossa autoanálise, para a gente ver até que ponto, né, a minha ambição vai chegar. Né? A gente sabe que estamos aqui no mundo de provas e expiações, nós necessitamos dos bens materiais, né? Precisamos do alimento, das roupas, do calçado, de um lar, né? De uma casa. Então, isso tudo bem, né? Nós não estamos falando da ambição, mas a ambição de querer sempre mais, né? Eu não quero só um carro, eu quero 5. Né? Então, algo assim muito em exagero. Então, às vezes, as pessoas vão se perdendo nessa ambição, na vaidade, na superioridade, na prepotência. O que vai acontecer? Né? Quem está em volta vai desaparecer. Né? Às vezes, você pode perder amizades ou relacionamentos. Porque como que você vai, de repente, ficar do lado de uma pessoa que o tempo inteiro, né, trata os outros desta forma, né, trata os outros tentando pisar nos outros, ou sendo desonesto com os outros para os próprios caprichos, para os próprios benefícios. Então, essas pessoas acabam perdendo, né, os afetos, as pessoas que amam. Né? Enquanto isso, quem a gente ama segue a vida, né? Às vezes vai fazendo bem, vai seguindo uma vida mais honesta, e aí, né, espiritualmente falando, né, essa pessoa orgulhosa está, né, assim, se atrasando na sua evolução, né, e vai colher também na espiritualidade, né, essas escolhas, não tratar o próximo, né, como De Luca diz aqui, de alma para alma. Né? Quantas vezes a gente quer se livrar logo de uma pessoa, né, e a gente não olha e trata mal, e ignora. Isso é muito triste para quem está recebendo esse tratamento. Então, algo para a gente pensar. Né? Uma dica de sugestão que eu deixo para vocês, quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 2, tem uma mensagem bem curtinha, que é um depoimento da Rainha de França. Eu acho que é 1865, ela desencarna e dá o seu depoimento. Né? E assim, a gente bota até um pouquinho um paralelo ali com as características da Rainha Má, porque essa rainha da França, ela era uma rainha muito prepotente. Então, ela fala no seu depoimento como ela era, como que ela tratava os seus súditos. Então, tudo tinha que ser para ela. Né? Então, ela maltratava, ela judiava, torturava as pessoas lá do reino, né, de onde ela coordenava, onde ela mandava. E aí ela sempre achou que quando ela morresse, né, quando ela fizesse a sua passagem aqui da Terra para o mundo espiritual, ela entraria no mundo espiritual como uma rainha, que ela não mudaria. Então, se aqui ela fazia tudo isso, ela achou que ela chegando lá, ela ia ser igual.
né? As pessoas iam baixar a cabeça para ela ia controlar todo mundo, ela seria a rainha, né? E aí é muito interessante quando a gente lê lá no depoimento que ela diz que foi uma grande ilusão, né? Ela achou que ela continuaria sendo uma rainha, mas foi uma grande ilusão. E a gente lembra aqui do espelho ilusório, esse espelho aqui, né? Que ela usava aqui na Terra. E aí a decepção dela, quando ela viu que súditos que ela maltratou, né? Que ela não foi boa ali para eles, estavam muito mais iluminados e muito mais acima dela, né, espiritualmente falando. Então ela ficou assim, foi um choque para ela, né? E ela teve que ali colher, né, os sofrimentos, ela fala dos sofrimentos morais que ela teve que passar na espiritualidade, ou seja, então foi um sofrimento para ela, por ela ter olhado durante a sua vida pelo espelho da ilusão, né, pelo espelho da vaidade, do orgulho, da ambição, né? Então que a gente tenha também, né, essa percepção na nossa vida, né? Ter essa consciência de que tudo que eu faço para mim, né, como eu me trato, como eu trato o meu próximo, tudo isso vai ter a consequência. E a gente fala, mas a pessoa não merecia isso, né? Mas a gente não sabe o que Deus estava ali, né, mostrando para ela, querendo mostrar um caminho para aquela pessoa, né? E aqui no finalzinho da mensagem, o De Luca, com certeza, fala para nós, né, traz o exemplo mais lindo que nós tivemos, que foi Jesus, quando ele esteve aqui conosco, né? Então, Jesus foi o exemplo vivo de humildade, espírito da mais alta elevação que se conheceu na terra, nasceu numa estrebaria, cercado de animais, foi colocado numa manjedoura de palha. Então, vejam, conforto nenhum, né? Conforto nenhum. Para realizar sua missão divina, fez-se humano, reuniu homens simples para o trabalho conjunto, lavou os pés dos seus discípulos. Quem imaginaria que Jesus, mas Jesus é Jesus, né? Ali lavando os pés dos seus discípulos, né? Mostrou que veio para servir. Olha que frase importante para a gente guardar. Jesus mostrou que veio para servir. E, infelizmente, o que nós mais gostamos é o contrário, né? É de ser servido. Então, vamos colocar, né, esse detalhe na balança aí da nossa autoanálise. Jesus alimentou a multidão faminta, curou doentes do corpo e da alma, sentou-se à mesa com pecadores excluídos do caminho do céu pelos religiosos da época. Ofendido, não rebateu injúrias. Agredido, mostrou a outra face e pediu a Deus que perdoasse seus ofensores. Terminou sua vida preso e morto, mas a cruz não foi capaz de detê-lo. Olha que lindo, né? A cruz não foi capaz de detê-lo. Ele ressurgiu glorioso e, na grandeza da sua humildade, recordou-nos suas palavras: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. É uma frase que está registrada em Mateus, no capítulo 11. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Né? Então, quantos ensinamentos, né, Jesus nos trouxe, Jesus mostrou o como fazer, o como agir, o como tratar. E mesmo assim, o nosso mundo de hoje nos ensina, às vezes, o contrário, né? Então, esse momento de reflexão para
para a gente ver que cada oportunidade no nosso dia a dia é uma oportunidade de ser humilde, de ser simples, de ser modesto, né? Com as nossas palavras, com o nosso olhar, com a nossa afeição, com os nossos gestos, né? E como se comportar, de repente, no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa. Então, porque é o que Jesus espera de nós, né? Então, se a gente lembrar que quanto mais nós buscarmos esse espelho ilusório, né, de ser o melhor em tudo, de se achar o melhor em tudo, mais distante de Deus nós estamos seguindo, né? Então, tirar, né, essa capa, para, né, um véu ou uma capa, não sei, uma roupagem, né, uma máscara social que a gente acha que tem que ter, né, que tem que ser, e voltar para a humildade. É o convite que Jesus faz para nós esta noite, né? Sermos simples, sermos mansos e humildes de coração. Muito obrigada pela atenção. Eu vou passar agora a palavra para Sandra. Gratidão, Lu. Que mensagem sempre tão importante, né? Tão valiosa, tão. A gente tem que estar sempre retornando para ela e aprimorando, né, esse cultivo dentro da gente. Gratidão pela sua fala de hoje, pelo seu carinho, pela sua energia, pelo seu coração. Gratidão. E aí vamos passar então para nosso momento de vibração, já tão inspirados e nutridos pela palavra da Lu, do De Luca e, acima de tudo, de Jesus. Eles mensageiros dessa palavra para nós, desse convite, né? Jesus como o semeador, aquele que vem plantar na nossa alma as sementes que ele quer que germinem. E não importa como a gente agiu até ontem, até hoje de manhã, até agora há pouco. Importa o que a gente escolhe fazer nesse momento. Então vamos trabalhar um pouquinho junto com Jesus, dentro do nosso coração. Eu gosto sempre de convidar, em primeiro lugar, eu mesma. Eu sempre me convido a fazer isso. Mas hoje eu convido você a fazer junto comigo. Vamos internalizar, né? Vamos acalmar o nosso coração, relaxar o nosso corpo físico. Vamos fazer algumas respirações profundas. Sentindo profundamente o entrar e o sair dessa energia linda que vem através da respiração. Quando eu inspiro, eu entro, eu permito que não só o ar entre para dentro do meu corpo, mas a minha própria atenção mergulha para dentro de mim, da minha mente, do meu coração, da minha alma. E quando eu expiro, eu posso nesse primeiro momento esvaziar-me daquilo que eu desejo deixar ir, que já não me serve mais. Então vamos a cada expiração, cada vez que soltar o ar, diante das coisas que a Lu foi pontuando para a gente, né, de como trabalhar e liberar nossa vaidade, nossa arrogância, etc, etc. Tenho certeza que você, como eu, ainda foi olhando para áreas dentro de você que estão precisando
ser liberadas, limpas, atitudes, registros, padrões. Às vezes a gente não exterioriza, mas a gente sente que tem lá dentro, sabe? Aqueles pensamentozinhos de superioridade, de crítica, de arrogância, de se comparar com o outro. Então, tá tudo bem, você é humano, eu sou humano, nós temos isso. Mas agora, nesse momento que a gente está cultivando a nossa interioridade, junto com Jesus, junto com esses amigos espirituais que estão aqui trabalhando nesse momento, junto com você no seu campo de energia, tome a decisão de se desidentificar disso, de dizer, ok, essas coisas passam por mim, mas eu não sou isto, e não quero me identificar com isso e continuar me comportando assim ou remoendo coisas assim. Eu agora, à medida que eu solto o ar, eu solto a vaidade, eu solto o excesso de ambição que vem do medo, ambição que vem da vontade de poder, de controle. Muitas vezes aquela que nem é da gente, que vem lá dos nossos antepassados, que passou para os nossos pais, que a gente incorporou, né, lá na barriga da mamãe ou na nossa educação, que vai entrando e cristalizando dentro da gente, querendo se tornar parte de quem a gente de fato é. Mas nesse momento você olha e diz, não, eu me dispo disso, como quem tira uma roupagem, como quem tira uma máscara, como quem tira uma identidade que você já não reconhece como representando a essência do seu ser. Solta, deixa aí. E vai lembrando de momentos, comportamentos, gestos, sensações. Amorosamente, tá? Gentilmente. Decide deixar ir. Solta com delicadeza, como quem abre os braços no vento e deixa o vento levar. Inspira, mergulhando mais um pouquinho dentro de você e expira numa grande liberação. Uma grande liberação. Você pode continuar num processo de autoobservação, reconhecendo ainda, né, situações, pessoas que têm esse tipo de padrão e que te irritam, que te aborrecem, que te incomodam, com as quais você parece que fica, né, vivendo aquele espelhamento negativo. E sempre que alguém fora da gente nos irrita, nos causa um desconforto importante, é porque de alguma maneira aquilo que a gente está vendo nela nos conecta com algo dentro de nós mesmos que a gente não quer mais ver, não quer achar, não quer sentir. Algo que a gente empurrou lá para baixo, que às vezes nós desejamos tão profundamente já estar noutra condição que a gente nega as imaturidades que ainda existem dentro de nós. E tudo bem, não precisa ter vergonha, não precisa sentir culpa,
Não precisa ter medo de olhar para isto. Mas aqui, nesse momento de cultivo do seu jardim interior, cultivo dos valores da sua alma, ao lembrar dessas pessoas e da irritação e do aborrecimento e da impaciência que elas te geram, pensa que há algo que você não tem reconhecido, que está lá como uma energia, né? Como um padrão empurrado para a inconsciência. Algo que você quase nunca deixa chegar nem um pouquinho na consciência, mas que nesse momento, aproveitando o espelho, você pode limpar. Limpar primeiro reconhecendo, sim, todos nós temos sombras assim dentro de nós, de arrogância, de vaidade, de poder, de ambição, de competição, de inveja, etc. Que nesse momento nós vamos amorosamente, de novo, deixar ir. Eu reconheço, eu me perdoo, eu me amo, eu libero. De novo, sinta você com os braços abertos no vento, um vento delicado e gentil, um sopro do Espírito Divino. Você deixa essa roupagem velha lá de trás ser levada com o vento, despindo mais um pouco a alma, indo mais para o colo da humildade, da transparência, da simplicidade de Jesus. Mestre querido, nós nos colocamos aqui nas tuas mãos. Derrama sobre nós a luz misericordiosa dos teus ensinamentos. Sussurra nas profundezas da nossa alma a sabedoria que se entrega ao amor divino, que se entrega ao desejo de transparecer a verdade do Espírito. Faz-nos sim, Mestre, mansos, simples, humildes de coração. Como um oleiro, trabalha no nosso coração, molda nossa alma, educa-nos gentilmente, pega-nos pela mão como um irmão querido que és e nos conduz passo a passo nessa jornada tão linda do amor. Agora frente a frente com o Mestre, sentindo seu amor trabalhar profundamente em nós. Aquieta e sente o Mestre falar com o seu coração. Enquanto ele trabalha profundamente em nós, a espiritualidade vai trabalhando nas nossas águas, nos campos de energia, nas nossas casas. Vai trabalhando no nosso campo, limpando, purificando, harmonizando. E nós podemos deixar essa energia gostosa, pura, harmoniosa que se forma agora. E vamos direcionando essa energia também como doação. Nós todos somos
tanto necessitados, sim, de muito amor, amparo e energias boas, mas somos também doadores. Há tanto em nós que pode ser útil aos nossos irmãos. Então, unimos nesse momento nosso coração em prece, intencionando que cada um que se reúne conosco receba um pouquinho do nosso amor, e intencionando também que esse amor chegue às pessoas que a gente sente e sabe que estão precisando. Use sua intuição e vai mentalizando agora as pessoas que você sente que estão precisando. Vamos também deixar disponível a espiritualidade, essa energia que a gente soma juntos, cada um oferecendo algo único, próprio, individual e singular, que somado e multiplicado e trabalhado por Jesus, cria uma energia maravilhosa, rica, múltipla, e que pode ser usado para assistência lá no trabalho de cura da BE, ou para todos os outros irmãos que Jesus sabe agora direcionar exatamente na medida mais correta e harmoniosa. Também oferecemos nossa energia de amor, de paz, de esperança, vibrando pelo planeta Terra, vibrando pela natureza, pela pacificação, pela equilibração, pela harmonia, pela cura do nosso planeta tão maltratado, tão ferido. Para os animais, para os vegetais, para todos aqueles que padecem os reflexos do nosso desequilíbrio. Que uma chuva de amor e misericórdia desça sobre todos eles. E vamos voltando devagarzinho aqui para o nosso próprio coração. Gratos pela oportunidade de nos unirmos e vibrarmos juntos. Gratos pela assistência que a espiritualidade nos traz, pelo aprendizado, que hoje pode penetrar um pouquinho mais profundo no nosso coração. Eu sou grata por cada um de vocês, por essa corrente tão linda, tanto da espiritualidade como daqui nós encarnados, por esse momento de estudo, pelas palavras tão lindas da Lu, pela oportunidade de estarmos juntos, mesmo que virtualmente, né, Lu? Então, deixo o meu abraço com carinho, que vocês tenham uma quinzena muito abençoada. E aí agora eu passo para a Lu também se despedir de vocês, né? Fica à vontade, Lu, passo a palavra. Obrigada, Sandra, compartilhar com a gente essa vibração tão linda, né, com muito amor, com muita luz. Tenho certeza que tocou muitos corações, né? E obrigada a todos mais uma vez pela presença. Se vocês também conhecem alguém que precisem dessas palavras, dessas mensagens, dessa vibração, pode encaminhar, compartilhe com aqueles amigos, familiares que tanto necessitam também. E meu recado final, não desista, não desista de buscar a humildade, o caminho da verdade, da honestidade, porque quanto mais a gente se dedicar à nossa melhoria, à nossa evolução, mais felizes seremos com certeza. Então, um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada, Sandra, boa noite. Gratidão, um beijo a todos.